Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo eu quero falar sobre um assunto que ainda não foi muito bem explorado, na verdade não foi nem um pouco explorado aqui no canal, que são os derivativos e que é um assunto que, modéstia à parte, eu tenho aí bastante familiaridade, inclusive na questão pessoal, né, do trato dos meus próprios investimentos, do meu histórico pessoal como investidor. E então vou fazer um vídeo bastante introdutório sobre o assunto para criar aqui uma base para que este assunto possa ser melhor explorado em vídeos seguintes. Então é isso aí, a gente se vê logo depois da vinheta. Então, aqui estamos para falar sobre derivativos e tentando fazer aqui uma coisa bastante introdutória para colocar todo mundo na mesma página, né, principalmente aqueles investidores iniciantes assim que apenas ouviram falar sobre derivativos e que geralmente têm um certo medo da palavra, né? Tem pessoas que falam aí de derivativos como se fosse um tabu, uma coisa proibida, né? Como alguns aí se referem, né? Investidores famosos aí pelo mundo que falam armas financeiras de destruição em massa, né? Um certo exagero, né? Tudo bem. Mas vamos lá. Então, é interessante a gente começar conceituando o que é um derivativo. E a gente pode dizer o seguinte, que um derivativo não é um ativo. Um derivativo é um instrumento financeiro, porém não é propriamente um ativo, e sim é baseado em um ativo, que é chamado de ativo subjacente, unicamente para ter uma referência de preços. Então, um derivativo usa alguma outra coisa para ter uma referência de preço. E que outra coisa é essa? A verdade é que pode ser qualquer coisa a qual seja possível atribuir um preço. Então é até comum, às vezes, as pessoas falarem assim, o derivativo tem esse nome porque ele deriva do ativo. Bom, não é. Essa história não é totalmente verdadeira, até porque em outras línguas, né, e em particular o inglês, que é de onde vem a maior parte do conhecimento aí sobre derivativos, as palavras ativo e derivativo não são semelhantes. Então, para nós, isso é uma coincidência que acontece aqui na nossa língua, mas de qualquer forma a gente pode dizer que essa coisa do derivativo deriva do ativo é quase certo, né? Uma coisa quase correta, né? Então, de fato, usa o ativo como referência de preço e talvez seja interessante para melhorar o entendimento a gente tentar discutir um pouco mais o que é um ativo. Então, um ativo, e mais especificamente um ativo financeiro, é um item, né, é algo que pode ser algo tangível ou intangível, que existe, que tem valor, né, um valor intrínseco, um valor por si só, é possuído por alguém e tem o potencial de gerar algum tipo de ganho ou benefício econômico. Então, dentro dessa ótica, o que a gente pode considerar como ativos? Então, a gente pode dizer, olha, ações são ativos, né? Elas atendem a esses requisitos. Têm valor intrínseco, elas existem, eventualmente podem ser representações de coisas tangíveis, né? Porque uma ação representa fábricas, instalações e produtos, estoques, etc. Ou podem ser coisas intangíveis também, propriedade intelectual, e tem o potencial de gerar ganho econômico. Um investimento em renda fixa, por exemplo, um título público, um depósito bancário, mesma coisa, existe, é uma representação de dinheiro. Dinheiro tem todas as características, né? Então, ele existe, ele é possuído por alguém, tem valor, tem potencial de gerar ganho econômico e por aí vai. E os derivativos não têm nada disso, né? Então, derivativos são contratos feitos entre duas partes, acordos feitos entre duas partes, não tem valor intrínseco, então o valor do derivativo ele é totalmente resultante da movimentação do preço do ativo no qual ele se baseia, que é o chamado ativo subjacente. Tipicamente, mas não necessariamente, os instrumentos derivativos são usados por operações de hedge. Hedge é um termo em inglês que significa cerca, né? Cercar.
é para dar segurança, proteção, como se fosse um seguro para operações especulativas, também para outras estruturas de gerenciamento de risco, não costumam ser usados como investimentos, né, no contexto que a gente está acostumado aí no mundo das finanças, que esses investimentos seriam o papel dos ativos. E, tipicamente, esses derivativos eles são alavancados. A alavancagem é um tema que, por si só, é um pouquinho complexo, merece um vídeo para falar só sobre ele, mas essa questão da alavancagem, inclusive, é o que assusta muita gente, né? Que fala, os derivativos são alavancados, e eu já posso adiantar que não é nenhum problema, né? A alavancagem não é nenhum problema, o problema é como nós usamos essa alavancagem. Então, a alavancagem é como qualquer outra ferramenta, né? É aquela velha metáfora já meio batida da faca, né? Que a pessoa pode usar a faca para preparar um jantar delicioso para a família toda, ou pode simplesmente matar a família toda com a faca. Quer dizer, a faca não sai andando sozinha nas suas próprias perninhas ali e faz as coisas. Quer dizer, é uma pessoa que toma decisões. E a alavancagem é a mesma coisa. Quem está operando os derivativos que toma decisões que podem fazer com que a alavancagem seja maior aliada ou maior inimiga do investidor, trader, ou seja lá o que for. Tá? Os ativos, a gente fala no jargão do mercado financeiro que eles são itens, né? Os ativos são ativos, tá? Negociados à vista. Tá? Então são instrumentos, podem ser financeiros ou não, negociados à vista. Então, quando se fala mercado à vista, está se falando dos ativos. Então, as ações, as commodities, os instrumentos de dívida, de renda fixa e por aí vai. Enquanto o mercado de derivativos tem esse nome mesmo, mercado de derivativos, as coisas que não são negociadas no mercado à vista. Por que as pessoas, né, em especial os investidores ou traders iniciantes, ficam tão intimidados com os derivativos ou têm tanta dificuldade em entender sobre os derivativos? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que derivativos não é um tema super complexo, mas também não é um tema super fácil. Então existe um limite até onde a gente pode simplificar as coisas e às vezes exige um certo esforcinho cognitivo, um esforcinho de estudos, né, do lado de quem está querendo aprender, porque algumas coisas podem ser um pouquinho contraintuitivas. Então, o que, na minha visão, na minha opinião, na minha experiência como educador, transforma, né, o aprendizado de derivativos em uma coisa um pouco mais difícil, né, que gera um problema de aprendizado, são 3 coisas aqui que eu gostaria de mencionar. Primeiro, é o fato de que os derivativos, eles não necessariamente são uma coisa sequencial, por exemplo, ao mercado de ações. Eu vejo muitas vezes pessoas falando, olha, primeiro eu quero aprender tudo sobre o mercado de ações e aí depois eu vou começar a olhar para os derivativos, como se fosse uma coisa sequencial, assim, né? Como se fosse graduação e pós-graduação, como uma coisa continuação da outra. Isso não necessariamente é verdade. Tem muita coisa do mercado de derivativos que acaba não tendo quase nada a ver com o mercado à vista, exceto o fato dos derivativos serem baseados nos ativos do mercado à vista para referência de preço, mas as questões assim operacionais, estratégicas, etc., muitas vezes são bem diferentes e eu diria que derivativos e ativos negociados à vista são 2 jogos diferentes, com regras diferentes e que não necessariamente entender um vai facilitar entender o outro. A segunda coisa que torna o aprendizado complexo é que os derivativos têm um jargão, né, têm um vocabulário próprio, em particular as opções, que é uma categoria de derivativos, que aí assim tem um vocabulário que para a maioria das pessoas soa alienígena e que se torna uma barreira para o aprendizado, uma barreira para o entendimento. Então, a pessoa tem que andar com um dicionáriozinho ali do lado, às vezes ela tem que primeiro entender esse vocabulário para depois poder entender os conceitos. E um terceiro fator que torna as coisas também um pouco problemáticas no aprendizado é que, às vezes, por conta da complexidade das operações e por conta do excesso de partes móveis, vamos dizer assim, não é fácil
fazer boas analogias para explicar os conceitos para as pessoas, porque boa parte das pessoas, em especial adultos, né, a gente acaba aprendendo muito por analogia. Então a gente está aprendendo um determinado assunto e a gente vê como é que é e associa com alguma coisa que a gente já sabe, então é isso, né? E tem poucas analogias assim que são realmente matadoras, destruidoras no mercado de derivativos. Eu vou tentar fazer uma analogia agora, né, uma analogia que pode soar um pouco tosca, mas só para dar uma ideia de como funciona esse conceito de usar um ativo como referência de preço. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que eu e você estamos fazendo uma aposta sobre qualquer coisa. Vamos dizer que, sei lá, vai ter um jogo de futebol, em algum momento aí nós vamos apostar quem vai ganhar, quem vai perder. Eu aposto que o time vai ganhar, você aposta que o time vai perder. Então nós fizemos um acordo, um contrato, eu e você. Esse contrato pode ser escrito ou não, pode ser só uma combinação entre nós, mas nós estamos criando uma obrigação financeira um com o outro baseado no jogo de futebol. E aí a minha pergunta, concretamente falando, o que nós dois temos a ver com esse jogo de futebol? Nós somos membros do time? Não. Nós conhecemos os jogadores? Não. Nós somos amigos do técnico, do presidente do clube? Não. Temos algum outro interesse além desse nosso contrato nesse jogo? Não. Não temos nada a ver com o jogo. E o jogo não tem nada a ver com o nosso contrato. Então veja que esse nosso contrato, ele é como se fosse uma coisa inexistente, porque o jogo existe. Agora esse contrato ele só existe entre nós, ele só existe na nossa cabeça ou num papel que a gente assinou. E o derivativo ele tem muito essa característica, né? Ele não existe, ele não tem uma existência própria. Ele é como se fosse um fantasma, uma entidade, uma espécie de alma penada das finanças. E por isso que inclusive às vezes se cria muito mais derivativos do que tem por aí ativos subjacentes para servir de lastro, para servir de base para esses derivativos. Então, nós podemos fazer, por exemplo, uma aposta em jogo de futebol, eu posso fazer uma aposta em, sei lá, determinada moeda amanhã vai subir ou cair. O céu é o limite e qualquer coisa que a gente possa atribuir um resultado ou um valor financeiro é passível de ser usado como ativo subjacente. Então, no caso da aposta de jogo, posso dizer, R$1.000. Se o time A perder, você me paga R$1.000. Se o time A ganhar, eu te pago R$1.000 e por aí vai. Então a gente pode atribuir preço. E aí, só fazendo a ressalva, né, já que eu usei o exemplo de aposta, eu sou bastante cuidadoso ao falar de apostas porque dizem por aí que existe um lugar reservado no inferno para aquelas pessoas que fazem analogias de mercado financeiro com aposta, cassino e coisa do gênero. Então eu quero tomar bastante cuidado aqui, fazer aquele disclaimer, né, que aposta é um termo meio tabu quando a gente fala aqui de coisas do mercado financeiro. Mas, enfim, feita essa conceituação dos derivativos e então tentando deixar claro que o derivativo é quase como se fosse uma coisa não existente, meio etérea, assim, aí a gente pode falar sobre os 4 principais tipos, né, as 4 principais categorias de derivativos. Então a primeira categoria, o primeiro tipo, são os chamados contratos futuros. Então o contrato futuro talvez seja o modelo mais simples de derivativo que acaba sendo usado até num contexto educacional, acadêmico, como a típica introdução mesmo, né, o primeiro tipo de instrumento que é apresentado. Então, contratos futuros são acordos entre duas partes para compra ou venda, né, de um determinado ativo subsequente em determinado preço, em determinada data. E essas transações são feitas em ambientes organizados, chamados de bolsas de valores. Então, esses contratos são padronizados, eles têm um padrão que define qual é o ativo, padrão de preço, padrão de vencimento, etc. E no Brasil, a gente pode dar um destaque aqui para 2 contratos futuros que são muito populares entre investidores individuais e traders individuais, que são os famosos mini índice, né, o mini contrato futuro do índice Bovespa e o mini dólar, mini contrato futuro do dólar. Tá? Que são aí, acho que de longe, os contratos derivativos assim, mais populares entre os investidores individuais. Aí nós temos os contratos a termo. Então uma forma fácil aí de a gente definir o contrato a termo é dizer que é como se fosse um contrato futuro, só que
com as condições negociadas livremente entre as partes. Ou como a gente diz no mercado financeiro, é um contrato de balcão, né? Ele é uma coisa não padronizada e ele pode, eventualmente, ser negociado na Bolsa de Valores, apesar dessa característica de mercado de balcão. Então, no Brasil, nós temos um mercado a termo, né, que é bastante ativo, o mercado a termo de ações, que é negociado na Bolsa, na B3. Mas os contratos são negociados livremente quanto à sua forma, ativo, forma de pagamento, prazos, etc., entre as partes que estão ali negociando. Aí uma terceira categoria, que essa é a categoria que costuma dar um nó na cabeça das pessoas, que são as opções. As opções elas já têm um grau de complexidade maior porque tem mais elementos ali, tem mais componentes lá dentro. Então é uma forma bem introdutória de a gente definir as opções, falando que as opções são instrumentos ou contratos que dão ao seu detentor o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender determinado ativo. E essas opções podem ser de compra ou de venda. As opções de compra, né, são muitas vezes referidas pelo nome em inglês call, e as opções de venda pelo também nome em inglês put. Isso já gera também uma certa confusão, porque a opção a gente pode comprar ou vender, e a opção pode ser de compra ou de venda. Então você pode comprar uma opção de compra, comprar uma opção de venda, vender uma opção de compra ou vender uma opção de venda. Então veja que a gente já tem um monte de elementos aí que, para quem não está familiarizado, já dá aquela bagunçada na cabeça. E a última categoria aqui de derivativos aqui, que são mais populares, mais conhecidas, os swaps. Então, swap é uma palavra em inglês que significa troca, né? E é um acordo entre duas partes para troca de um determinado fluxo financeiro. Tipicamente, swaps são instrumentos de balcão e se troca, por exemplo, um indicador financeiro. Então, imagina, hipoteticamente, que eu tenho aqui recebimentos em dólar, mas eu tenho pagamentos em reais. Então, eu quero trocar esse meu fluxo em dólar com alguém que precise receber em dólar. Tá? E que, por sua vez, está disposto a me dar o fluxo em reais, né? E, tipicamente, essas transações são feitas pela parte interessada junto a uma instituição financeira. Às vezes, dá aquela coincidência de encontrar duas partes que precisam exatamente uma do oposto da outra. Tá? Então, essas são as 4 principais categorias de instrumentos derivativos. E este vídeo, né, como eu falei logo no comecinho aqui, ele se propõe a ser algo realmente bem introdutório, bem básico, para servir como base para futuros conteúdos aqui no canal sobre derivativos. Aí sim a gente pode começar a aprofundar. E inclusive eu já quero desde já fazer o convite para que você, caso tenha interesse em se aprofundar no assunto, naturalmente, já coloque aí nos comentários o que você gostaria de saber sobre derivativos, para me ajudar a orientar aqui a linha editorial do canal, o que eu faço primeiro, o que eu posso deixar um pouco mais para frente. Lembrando que este canal aqui é feito para você. Então, o seu interesse, aquilo que você quer saber, é uma informação muito importante para mim, para que eu possa aqui direcionar o canal para o objetivo dele, que é te atender, né, facilitar o seu aprendizado e te deixar mais seguro para você fazer seus investimentos, né, com mais consciência e com mais ceticismo também. Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, aciona aí o sino das notificações e não esqueça de deixar seu comentário ou sua sugestão para que eu possa, então, planejar novos conteúdos sobre derivativos aqui no canal.